Primeira pergunta. Você diz que o passe deve ser encarado como um ato de assistência social. Atualmente, só se aplica o passe no centro espírita. Deveríamos pensar em levar o passe para fora do centro? Na área da assistência social, na periferia, por exemplo? Sim, nós, quando vamos a um hospital transmitir o passe, nós estamos levando o passe fora da casa espírita. Uma pessoa enferma que nós visitamos a casa, não é? Então, nós vamos a um trabalho de periferia para distribuir os alimentos. Chega uma pessoa ali, nos pede o passe, nós não vamos negar o passe. Pegar o evangelho, abrir o evangelho, pedir o socorro dos bons espíritos. Então, nós estamos realmente auxiliando, que a pessoa não pode deslocar ao centro, nós vamos até a casa da pessoa, até os hospitais, isso é legítimo. O ideal é não transmitirmos o passe sozinho, é sempre bom ir com mais uma ou mais duas pessoas, e transmitir o passe àquela pessoa. Obviamente que isso é uma exceção, não é a regra, porque a regra é a transmissão do passe na casa espírita. Ok, obrigada, Jacobson. A segunda pergunta. Eu posso dar um passe em mim mesmo? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu conheci uma senhora que ela admitia, e é possível você transmitir o passe em você mesmo, então ela passava a mão no corpo dela inteiro. Ela ficava passando a mão no corpo, acreditando que ela estava transmitindo o passe nela mesma. Então, no momento em que você faz a sua prece, na sua casa, e que você ora por si ou pelos outros, você está transmitindo um passe. Eu não preciso de gesto, porque a captação da energia ela é psíquica. A minha mente vai assimilar a energia transmitida pelo meu anjo de guarda, que todos nós temos anjo de guarda, eu não sei se vocês já perceberam. Todo mundo tem. Claro, cada um tem um anjo de guarda que merece, né? Porque a gente vai, cada um tem uma evolução própria. Mas o anjo de guarda é sempre o espírito elevado. E eles querem que a gente seja. Eles transmitem o passe na gente, meus irmãos, sem a gente saber. Tem gente que sai de madrugada, na hora do sono, e vai para lugares terríveis de afinidade. Tem gente que acorda de manhã mais cansado do que dormiu. Por quê? Por causa da noitada. E aí, o que o anjo de guarda fica intuindo? Senta. Tem um caso interessante no livro de André Luiz, nos livros dele, de um rapaz que, de vez em quando, ele sentava para tomar o café da manhã. E aí, nesse instante, o anjo de guarda dele transmitia um passe nele, sem ele saber. Então, fico imaginando as pessoas aí andando pela rua e o anjo de guarda atrás deles, dizendo, senta, senta, faz uma prece para você receber o passe. Está recebendo, você pode pedir, você vai receber o passe ali, você vai... Porque nós temos que aderir à fé, não é? Pedir e ter certeza de que está recebendo. Eu coloco um copo de água na minha frente, eu estou na minha casa, eu peço para fluidificar, eu não preciso impor a mão ali não. Eu peço para o meu anjo de guarda, para os bons espíritos ali presentes, colocarem o medicamento naquela água. É a minha vontade e a minha fé que determina. Aquilo ali é o medicamento, o anjo de guarda não vai negar. Jesus disse, o Pai não dá pedra ao que pede o pão. E nem uma serpente àquele que pede o peixe. Ou seja, se nós pedimos e merecemos, nós vamos receber o passe. A mãe, quando pega a criança no colo e faz uma prece, porque a gente fala o problema do toque, não é? Pode tocar a mãe. Quando passa a mão no corpinho do filho amorosamente, ela está transmitindo passe no filho. Eu não posso pôr uma pessoa no colo dentro do centro espírita e passar a mão na pessoa. Porque aí não é a questão do bom senso, a lógica. E tem gente que passa a mão, tem algumas distorções assim seríssimas. Então, o passe ele é transmitido diuturnamente em nós, sem nós sabermos. Agora que a gente sabe, peçamos. Mas nós sempre pedimos com fé. Agora, cuidado com o tal do passe virtual, tá? Que tem um programinha de computador que fica te induzindo a tomar passe. Aquilo ali não é passe.
Porque eu preciso ter fé, ter condições, ter necessidade, eu preciso mentalizar. E não precisa ter palavras. Exatamente esse contato meu com o meu anjo de guarda. Certo, obrigada, Jacobson. A última pergunta. Existe alguma inovação na desobsessão pela denominada corrente magnética em relação às reuniões mediúnicas tradicionais? Eu estou falando de passe. Esse assunto está fora do passe. Quer que eu responda, Darlene? Eu respondo. O livro mais inovador no âmbito de reunião mediúnica chama-se Livro dos Médiuns. Não tem nenhuma publicação que o superou. O livro que traz metodologia sequente, nessa sequência que nos aproxima mais, é o livro Desobsessão, de André Luiz, que dá um método, que completou 70 e poucos anos agora. A prática da corrente magnética, ela não existe em nenhum compêndio espírita. Ela surgiu no Brasil como uma distorção de reunião mediúnica. Muito antiga. A grande novidade, se você for falar a tempo, foi o próprio livro Desobsessão, porque depois que Kardec criou as reuniões privativas, com respeito aos espíritos, atendendo, conversando, esclarecendo os espíritos, nós vimos alguns de seus seguidores, como o caso de Leon Denis, no livro do Invisível, que fazia as reuniões já de socorro e aprendizado. Está descrito no livro No Invisível. Quando isso veio para o Brasil, por causa da dificuldade, inclusive, talvez, da difusão dos livros espíritas, porque era tudo em francês, mas aconteceu uma coisa, um fenômeno muito curioso no Brasil, que é o que fez que o Brasil se tornasse realmente a maior nação espírita do mundo. Nós vamos ver as pessoas, médiuns em grande quantidade que reencarnaram aqui no Brasil, que hoje estão com mais ou menos 80, 85, 86 anos. Eu já os identifiquei, médiuns com uma capacidade excepcional de trabalho, que transformaram inclusive as próprias casas em centros espíritas, atendiam as pessoas em casa. Estão espalhados pelo Brasil todo. Grandes médiuns anônimos. Podem observar pessoas nessa idade, 92, não é? Um pouco mais, um pouco menos, levas e levas de médiuns reencarnaram no Brasil. Muitos desses médiuns não tinham livros, mas tinham no subconsciente o compromisso da mediunidade e foram fazendo a prática mediúnica segundo compreendiam. Surgiram verdadeiras cidades em torno de médiuns e faziam as reuniões públicas que usavam a palavra corrente. Não é? Kardec já tinha dito naquela época, não adianta pegar nas mãos, senão há ligação de coração. Das primeiras coisas que Kardec descobriu. Quer dizer, a grande novidade para muita gente. Então, é uma prática muito antiga, essa de corrente magnética, que não tinha essa palavra corrente magnética, que depois pegou André Luiz e deturpou e falou, não, aqui é uma corrente, porque passa energia, tem magnetismo e tal. Então, é uma prática muito mais antiga do que o próprio livro Desobsessão. Por que André Luiz enviou Desobsessão? Exatamente para evoluir o pensamento do povo, que fazia reunião pública, que causava os maiores desatinos. Aí, foi uma inovação tão grande o livro Desobsessão, que o Chico, por inspiração do próprio Emmanuel, mandou tirar foto das várias etapas da sessão, para dizer para as pessoas o que é que estava acontecendo naquele centro, a portas fechadas, homens e mulheres, na cidade do interior, Pedro Leopoldo, era público, aí passou a fechar a porta, ainda botou uma luz vermelha. Os senhores imaginam o que não passou na cabeça do povo? Aí o Chico mandou tirar foto. Ele diz isso numa carta a Vantuil de Freitas. As fotos têm a finalidade de mostrar para as pessoas o que é que nós estamos fazendo aqui dentro. Para não dizer e ficar imaginando. As reuniões evoluíram para ser privativas. Então,
nós temos que evoluir. O pensamento espírita é evolucionista. As práticas de reuniões mediúnicas com um grande número de pessoas, 50 médiuns, mandando o espírito passar para desmaiar o espírito, isso é das práticas mais antigas e ultrapassadas. Basta observar a cronologia do envio dos livros. E André Luiz, em Desobsessão, completando 70 e poucos anos, representa, então, uma retomada do pensamento de Allan Kardec, porque a base ainda é o Livro dos Médiuns. Pelo menos essa é a compreensão que nós temos, e já fizemos esse estudo de evolução de tempo. Essa pergunta não é nova, ela surge em vários lugares, o que é novidade e o que não é, mas a corrente magnética ela não representa a novidade. Ela foi um retrocesso no pensamento de Allan Kardec e que André Luiz buscou evoluir o pensamento. Alguns estão dizendo, inclusive, que o Desobsessão é que está ultrapassado. Nós não chegamos ainda na fase do Desobsessão. Porque o livro Desobsessão, André Luiz traz uma visão completamente inovadora na prática mediúnica. André Luiz transforma as sessões mediúnicas, esse era o pensamento de Kardec, em locais de socorro, pronto atendimento espiritual. Tem um artigo que eu publiquei na revista Reformador, recentemente intitulado Atendimento Espiritual, o protocolo de André Luiz. O livro Desobsessão é um protocolo de atendimento aos espíritos, em que ele imagina, inclusive, uma rede de atendimento. Por isso, atender poucos espíritos numa noite, em função da qualidade e da complexidade do procedimento. Então, não é uma reunião para fenômeno, que esse era o ideal de Allan Kardec, de socorro e de aprendizado. É o objetivo da reunião na visão de André Luiz e dos espíritos superiores, para trazer pessoas enfermas para serem atendidos, que nós chamamos de espíritos. Então, esse protocolo, existe um modo de você atender os espíritos. A gente ainda fala diálogo. Não existe a palavra diálogo, existe atendimento. A gente fala dialogador, não é dialogador, é médium esclarecedor. Olha como o pensamento evolui. Nós ainda estamos lá na doutrinação. Se eu estou mandando espírito passar, eu estou sendo doutrinador. Mas o André Luiz não fala isso. Ele fala médium esclarecedor. E você está fazendo um atendimento a um doente. Ora, isso é uma grande novidade, porque ninguém faz isso. Ou poucos grupos fazem isso com consciência pelo país. Não é? Eu digo poucos em relação a um grande número de reuniões mediúnicas que se realiza, se você for observar. Então, o protocolo de André Luiz inova o pensamento de reunião mediúnica, porque ele estabelece o diálogo também, que a gente chama de diálogo, que ele coloca atendimento, é um ato mediúnico, como passe. É um ato mediúnico, atender o espírito é um ato mediúnico, porque o terapeuta está do outro lado, ele está te inspirando, te usando como médium. Geralmente o dirigente da reunião mediúnica também não se vê como médium. E por isso nós precisamos então retomar essas leituras com mais cuidado, para ver que estamos ainda num certo atavismo, acreditando que estamos fazendo novidade, como na própria questão do magnetismo. Estamos fazendo magnetismo, achando que estamos fazendo a novidade, quando isso já foi ultrapassado há muito tempo, não é? Pelo próprio Mesmer. Essa visão evolucionista ela não é muito simples mesmo. Isso não é censura, não é crítica, mas é porque estamos no estudo espírita. Não estamos criando cisões, porque ninguém quebra o processo evolutivo. Tem muita gente que está na fase do aviso, tem gente que está na fase da chegada, mas somos convidados a entrar na fase do entendimento, na era do espírito. Isso é um esforço individual. Não é muito simples, por isso que às vezes aparentemente existem disputas. E Kardec disse que nós nos uniríamos na medida em que dessemos as mesmas interpretações aos mesmos textos. Isso deve nos unir e não nos afastar. E às vezes a gente cria brigas por má interpretação dos textos espíritas, ou porque queremos dar ao texto espírita uma interpretação muito particular. Nós não precisamos dissentir, embora o outro tenha opinião diferente. Nós temos que nos unir e buscar a essência espiritual, esquecer a forma. Na segunda parte
da minha fala, depois do almoço, aí eu vou falar das técnicas do passe especificamente e do procedimento, para a gente desmistificar essa questão, não é? Existe ou não existe a tal da técnica do passe? Isso não é propaganda, não, é convidando vocês para voltar.